A paz do Senhor Jesus, gente. Hoje nós vamos ler capítulo 11 de Hebreus. Olha só. Olha o que está escrito. Que é a fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. E a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Olha só, isso é a fé. A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, né? Então, é tão bom quando a gente tem fé, né? A gente profetiza, né? A gente não vê, mas a gente espera e a gente crê que aquilo vai acontecer e acontece, gente, né? Por causa da nossa fé, né? Quantas pessoas não receberam cura por causa da fé? Então, é coisa linda, né? Ter fé. Olha só, pessoas em tempos passados deram bom testemunho da sua fé. Você tem dado um bom testemunho da sua fé? Hã? Então, pela fé, entendemos que o mundo foi formado pela ordem de Deus e que aquilo que se vê não foi feito daquilo que se vê. Olha, tá vendo, gente? Pela fé, entendemos que o mundo foi formado pela ordem de Deus, pela palavra de Deus, e que aquilo que se vê não foi feito daquilo que se vê. Olha aí. Foi pela fé que Abel apresentou um sacrifício superior ao de Caim. Deus aceitou Abel. Ele foi reconhecido como justo. Olha aí. Ele foi reconhecido como justo, né? E deu prova disso aceitando a sua dádiva. Embora Abel esteja morto há muito tempo, por meio da fé ainda fala, né? Quantas pessoas que apresentam um sacrifício de louvor, de oração a Deus, isso tudo por quê? Pela fé, né? Olha só, pela fé, Enoque foi levado por Deus para o céu, sem ele morrer. Enoque está vivo, né? Subitamente ele desapareceu. Olha aí. Porque Deus o levou. Porque antes que isso acontecesse, Deus tinha dito como ele se havia agradado de Enoque. Você tem agradado a Deus? Você tem agradado muito o Senhor? Porque olha só, Enoque agradou tanto a Deus que Deus arrebatou ele, né? De tanto que ele agradou a Deus. Ó, sem fé, gente, sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que quer se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram, né? Então, sem fé, a Bíblia já está falando, sem fé, se você não crê nas Escrituras, se você não crê em Deus, se você não crê no Senhor Jesus, no nome de Jesus, vai ser impossível você agradar o Pai. Então, sem fé é impossível. Para você agradar a Deus, primeiro você tem que crer que Ele existe, né? Que Ele é teu Deus, que foi Ele que criou os céus, a terra, o mar, que é Ele que escreveu essa palavra linda e maravilhosa. Então, qualquer um que quer se aproximar de Deus deve crer que Ele existe, né? E que Ele recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Pensa bem, Deus recompensa. Quando você crê em Deus e você procura pelo Senhor, Deus vai recompensar você quando você o busca sinceramente. Por isso é tão lindo quando a gente ora, quando a gente pede, Senhor, Tu és o meu tudo, Tu és o meu Deus, me ajuda nisso, Pai, e busca Ele de todo o teu coração, de todo, sabe, de todo o seu amor. Então Deus vai recompensar essa pessoa. Você nunca vai voltar de mãos vazias, porque o Senhor sempre vai te abençoar,
Se você buscar por ele com sinceridade de coração, ele vai fazer mudar a sua sorte. Mas para isso você tem que ter fé. Porque como está escrito em Tiago, Tiago fala lá que tem pessoas que são inconstantes na fé, uma hora crê, outra hora não crê, e ele ainda fala assim, não pense que esse homem vai receber tal coisa do Senhor, porque não vai, né? Não vai receber, porque não tem fé, ele é inconstante, uma hora acredita, outra hora não acredita, então não vai receber. Né? Olha só, pela fé, Noé, quando ouviu o aviso de Deus acerca das coisas que ainda iria acontecer e que ainda não podiam ser vistas, obedeceu a Deus, né? E sem perder tempo, construiu a arca e salvou a sua família, porque ele creu no aviso de Deus. Ele creu e ele correu rapidamente, né, e construiu a arca e salvou ele e a sua família, né? E olha só, pela fé Noé condenou o mundo e pela fé tornou-se herdeiro da justiça. Olha só, tornou-se um daqueles que Deus aceitou. Maravilhosa coisa é quando Deus aceita, né? Quando vê que você tem fé, o Senhor fica lá no céu à procura de alguém, né? Procurando alguém que entenda e que busque a Ele, né? Para Ele revelar os seus mistérios, né? Olha só, então ele fala aqui, pela fé, Abraão, quando Deus lhes disse que deixasse a sua pátria e fosse para uma outra terra que ele prometera dar-lhe como herança, obedeceu. Ele foi sem ao menos saber para onde estava indo, né? Olha aí. Olha para você ver, Abraão teve tanta fé no que Deus falou, no que Deus prometeu, ele nem sabia para onde que ele estava indo e ele obedeceu, né? Olha aí, pela fé, mesmo depois que chegou à terra prometida por Deus, ele morou em tendas, né? Abraão morou em tendas, como um estranho, como fizeram Isaac e Jacó, a quem Deus fez a mesma promessa. Abraão fez isso porque estava esperando que Deus o levaria àquela cidade celestial, que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Olha aí. Pela fé, Abraão se tornou pai. Pensa bem, Abraão, pela fé, Abraão se tornou pai, embora fosse de idade avançada, né? E pela fé, Sara pôde tornar-se mãe, apesar da sua idade avançada, pois ela compreendeu, olha, Sara compreendeu que Deus que lhes fez a sua promessa, sem nenhuma dúvida faria o que diz. Ele faria, né? Que lhe fez a promessa, sem nenhuma dúvida faria o que lhe diz. Então, o que diz, quando Deus promete, ele cumpre as suas promessas. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Deus te prometeu, ele vai cumprir. Não tem nada nesse mundo que pare você, não tem nada nesse mundo que possa parar as promessas, o agir de Deus na sua vida. Se Deus prometeu, ele é fiel para te sustentar, para você ficar de pé, para ver as promessas dele se cumprir na sua vida, né? E assim uma nação inteira veio de Abraão, que era velho demais para ter filhos, uma nação tão numerosa como as estrelas do céu, olha aí, e incontáveis como a areia da praia do mar. Gente, que lindo, só Deus para fazer obras lindas, né? Escrever histórias lindas, né? Só Deus. Todos estes viveram pela fé e morreram sem jamais terem recebido tudo quanto Deus lhes prometeu, mas viram tudo
que os esperava adiante e ficaram contentes, pois concordavam que esta terra não era sua verdadeira pátria, mas que eles eram apenas estrangeiros e forasteiros nesta terra. E muito logicamente, quando eles falavam assim, estava com os olhos fixos na sua verdadeira pátria no céu. Se eles tivessem desejado voltar para a terra de onde tinha saído, poderia ter voltado, mas não quiseram. Eles estavam esperando por uma pátria melhor, e agora Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou uma cidade para eles. Pela fé, Abraão, enquanto Deus o pôs à prova, ofereceu seu filho Isaque. Pensa bem a prova, gente. Ele ofereceu seu filho Isaque. Você teria coragem se Deus te pedisse? Olha a coragem, a fé, pela fé. Abraão, enquanto Deus o pôs à prova, ofereceu seu filho Isaque. Ele cria nas promessas. Olha a importância de fé, de ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que creem e for batizado será salvo, mas aqueles que não crerem, estão perdidos, já estão condenados. Então, ele cria nas promessas recebidas e estava pronto para sacrificar o seu filho. Olha isso, gente, Olha só, por meio de quem Deus havia prometido. Deus havia prometido a Abraão um filho. Olha isso. Por meio de Isaque é que você terá sua descendência. Mas olha só, gente, eles tinham recebido uma promessa, uma palavra de Deus, Por meio de Isaque é que você terá essa descendência. Talvez eu fico pensando assim, ou pode ser que ele pensou, ou Deus vai ressuscitar ele, ou alguma coisa vai acontecer, porque Deus me prometeu, e ele é fiel nas suas promessas, ele me prometeu que por meio de Isaque é que eu teria a minha descendência, Então, ele estava convicto, que Deus o traria de volta à vida. Isso é crer, é ter fé, é confiar mesmo na prova, mesmo na situação difícil. Você fala, mas eu tenho um Deus, eu sei que Deus está me olhando, eu sei que Deus me prometeu e ele vai cumprir. Ele me disse que eu pregaria, ele me disse que eu louvaria, ele me disse que me usaria, Você tem alguma promessa de ser mãe, de ser pai, ou ter uma casa? Deus falou, ele vai cumprir, porque ele é Deus, ele não é homem para que minta, e ele tem todo o poder, ele é o todo-poderoso para cumprir na sua vida, Olha só, gente, Abraão creu. Olha, vou até circular. Abraão creu, teve fé que se Isaque morresse, Deus o ressuscitaria, Olha aí, traria de volta a vida. E, por assim dizer, Abraão recebeu da morte o seu filho Isaque. E se ele não cresce em Deus? E se ele não tivesse ali uma verdadeira fé no que Deus tinha falado e prometido para ele, como seria? Ele não poderia fazer mais nada, porque o filho dele não ia voltar. Por isso, gente, a gente tem que pedir para Deus repreender espírito de incredulidade. Tem muita gente que não vive as promessas de Deus porque não crê, não acredita, não tem fé, Não acredita que aquilo que Deus falou vai se cumprir. E acaba não vivendo os sonhos de Deus para a vida deles. Então a gente tem que orar, e pedir, Deus, aumenta a minha fé, acrescenta a minha fé, Senhor, porque eu creio nas tuas promessas e eu quero receber as tuas promessas, Então a gente tem que ter fé. E Abraão é o modelo da nossa fé, Foi pela fé que Isaque soube que Deus daria bênçãos futuras aos seus dois filhos, Jacó e Esaú.
Pela fé, Jacó, quando já estava velho para morrer, abençoou cada um dos 2 filhos de José e adorou a Deus. E, apoiado sobre a ponta do bordão, orou. Pela fé, José, ao se aproximar do fim da vida, falou com toda confiança sobre Deus, né? Sobre Deus levar o povo de Israel para fora do Egito e deu ordens acerca do que deveria acontecer com os seus ossos. Olha, ele profetizou, né? Olha só, pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido por seus pais. Quando viram que Deus lhes tinha dado uma criança fora do comum, né? Bonita, uma criança linda, né? Fora do comum. Esconderam-na por 3 meses e não tiveram medo do decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando cresceu, recusou ser tratado como filho da filha do faraó. Olha, ele recusou, né? Olha só. E escolheu partilhar os maus tratos do povo de Deus, em vez de desfrutar os prazeres passageiros do pecado, tá vendo? Você tem, sabe, desprezado os prazeres passageiros do pecado. Você tem tido um caráter como o caráter de Deus, né? Porque isso aqui para mim é caráter, né? Ó, ele escolheu partilhar os maus tratos do povo de Deus, em vez de desfrutar, né, os prazeres passageiros do pecado. Olha aí. Ele achou que era melhor sofrer pelo Cristo prometido do que possuir todos os tesouros do Egito. Olha só, Moisés achou que era melhor sofrer pelo Cristo prometido do que possuir todos os tesouros, pois aguardava ansiosamente a grande recompensa que Deus lhe daria. Olha só, Moisés também esperava pelo Cristo prometido, né? Pela fé saiu do Egito e não teve medo da ira do rei. Assim Moisés prosseguiu seu caminho e perseverou, porque via aquilo que é invisível. Gente, você tem olhado e visto aquilo que é invisível? Veja a sua vitória. Aquilo que é invisível, veja, tenta ver o invisível, né? Olhando para o invisível, né? Ele fala aqui, porque ele via aquilo que é invisível. A fé é maravilhosa, gente. A fé não é você ver com os olhos, né? Você vê com os olhos espirituais, né? Você crê no coração e você confessa, você profetiza e acontece, né? E acontece. Então veja o invisível na sua vida acontecendo para a glória de Deus Pai. Pela fé, celebrou a Páscoa, ordenando que matasse um cordeiro como Deus lhes dissera que fizessem, e salpicassem o sangue sobre os umbrais das portas, tá vendo? De suas casas, a fim de que o anjo da morte, o destruidor, não tocasse no filho mais velho dos israelitas, né? Olha aí. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho. Gente, tudo pela fé. Então, quem não tiver fé, tá perdido, né? Tá perdido, ó. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho, como se estivesse passando em terra seca. Olha aí. Mas quando os egípcios procuraram fazer o mesmo, morreram afogados, né? Olha aí. Pela fé caíram as muralhas de Jericó, né? Foram ao chão, né? Olha só, depois que o povo de Israel tinha andado ao redor delas durante 7 dias. Gente, eu fiz um ato desse, profético, lá na minha cidade. Quando eu fiz a Marcha para Jesus, a primeira Marcha para Jesus, em 2013. E eu fui lá, tava resolvendo os problemas da marcha, e eu dei 7 voltas. Eu orei o Pai Nosso também, e o Salmo 91.
e falando: Pai, envia os teus anjos, que tudo dê certo, repreende todo o mal, paralisa o mal. E eu dei 7 voltas assim, ó, né, ali onde ia ser o evento, fui atrás de tudo, dei 7 voltas, gente, e Deus deu vitória. Eu fiz um ato profético, tá? Ato profético não é pecado, tá? Olha só, pela fé, Raabe, a prostituta, não morreu com todos os outros da sua cidade, quando eles se recusaram a obedecer a Deus, pois ela deu uma acolhida amigável aos espiões. Por que ela deu essa acolhida amigável aos espiões? Porque ela cria no Deus de Israel, porque ela tinha fé em Deus, né? Bem, quanto mais eu preciso dizer, tomaria muito tempo para narrar as histórias de fé demonstrada por Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. Olha aí. Todas essas pessoas, pela fé, gente, olha que interessante isso, lindo. Todas essas pessoas, pela fé, ganharam batalhas, né? Conquistaram reinos, olha, ganharam batalhas, conquistaram reinos, governaram com justiça com o seu próprio povo, ó, governaram com justiça o seu próprio povo e receberam o que Deus lhes prometera, fecharam a boca de leões, olha aí, apagaram o poder do fogo e escaparam de morrer à espada. Tá vendo? Pela fé. Alguns tornaram-se fortes novamente e receberam grande força na batalha. Tá vendo? Fizeram exército inteiro recuar e fugir, tá vendo? Pela fé. E algumas mulheres, por meio da fé, receberam de volta os seus queridos já mortos, olha aí, tá vendo? Mas outros confiaram em Deus e foram espancados até a morte, preferindo morrer em lugar de abandonarem a Deus para ficar livres, tá vendo? Eles foram fiéis a Deus até o fim, confiando que, depois disso, eles alcançariam uma ressurreição superior, melhor. Tá vendo? Não existe reencarnação, tá, gente? Existe ressurreição. A Bíblia fala lá de Isaías pra cá, é só ressurreição. Não existe isso aí de reencarnação, tá? Alguns foram escarnecidos e suas costas foram dilaceradas com chicotes, e outros foram acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados e outros serrados no meio. Olha aí. E outro foi prometida a liberdade se renegassem a fé. Outros foram mortos à espada. Alguns andaram de um lado para o outro, em peles de ovelha e de bodes, vagando pelos desertos e montanhas. Passaram fome, ficaram doentes e foram maltratados. Tá vendo? Mas eles não deixavam a fé. Olha aí. Porque a fé é força, né? Olha aí. O mundo não era digno deles, vagaram pelo deserto e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. Todos estes, embora tivessem fé, receberam a aprovação de Deus. No entanto, nenhum deles recebeu o que Deus lhes havia prometido. Deus tinha preparado um plano melhor para nós, a fim de que somente conosco ele fossem aperfeiçoado, tá vendo? Deus tem um plano, né, preparado, um plano melhor para nós, a fim de que somente conosco esse plano fosse aperfeiçoado. Amém, gente? Então, olha só, esse versículo me chamou a atenção, ó. Todas essas pessoas, pela fé, ganharam batalhas, conquistaram reinos, governaram com justiça o seu próprio povo e receberam o que Deus lhes prometera. Fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo, escaparam da morte à espada. Alguns tornaram-se fortes novamente e receberam grande força na batalha, fizeram exércitos inteiros recuar e fugir.
E terminando com o versículo que é chave, né? O que é a fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando e é a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Então, gente, isso é fé. Fé é você ter certeza que aquilo que você está esperando, se dedicando, crendo naquilo, vai acontecer. Talvez você está orando por uma cura, talvez você está orando por uma proteção e você crê que se você fizer aquela oração e aquilo ali vai te salvar, que Jesus vai te salvar. Se você crê nisso de todo o teu coração, essa fé vai te salvar, né? Se você crê no nome do Senhor Jesus Cristo, na palavra de Deus, de confessar Ele de todo o teu coração, você será salvo. Isso é pela fé, porque a gente não viu Jesus. Tudo pela fé. Tudo é uma questão de fé. E hoje o que a gente pode ver é que muitas pessoas estão perdendo a fé, estão esfriando o amor, né? Por quê? Por causa das lutas, iniquidades, maldades, tá vendo tudo isso? Ah, mas por quê? Por que isso acontece comigo? Gente, a gente tem que ler Bíblia pra gente entender. A Bíblia tem resposta pra tudo. Se não ler a Bíblia, a pessoa vai ficar, sabe, assim, triste, vai ficar decepcionado, porque não tem conhecimento. A partir que você tem o conhecimento, você tem o discernimento. Aí você começa a discernir tudo à sua volta. Aí você não chora, você não fica desesperado. Por isso, leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus, porque ela vai alimentar a sua alma e você vai ver como você vai crescer espiritualmente. Deus vai fortalecer o seu emocional. Deus vai fortalecer o seu espírito. E você nunca mais vai ser o mesmo, tá? A mesma. Tá bom, gente? Esse foi o capítulo 11 de Hebreus. Tchau, tchau. Fica com Deus, gente.